Ah, vou resolver esse exercício. Esse exercício aqui ele envolve aceleração centrípeta, né? Bom, aqui é o seguinte, anunciado, o professor pediu o seguinte: tem um veículo, esse veículo ele está trafegando, né? Nessa rodovia, nessa estrada. O professor ele pede o seguinte: qual que é a velocidade segura para que esse veículo ele não derrape? Ou seja, por exemplo, se esse veículo vier, né, a uma velocidade de 100 km por hora, numa curva com um raio 30, nesse caso aqui, essa distância do raio aqui, né, seria 30 metros, ok? Essa distância do raio, ela tem uma curvatura com raio 30, né? Aqui. E qual que é a velocidade segura? Ou seja, porque quanto mais a curva é fechada, né? Quanto mais ela é fechada, mais o risco tem de uma velocidade acima do normal esse carro derrapar, né? Então ele pede para que faça esse cálculo e demonstre qual é a velocidade segura para que esse carro possa fazer essa curva, né? Então ele dá alguns dados, ele dá o Mi, né? O Mi dinâmico, que é 0,6. A aceleração, nesse caso a gente usa a aceleração da gravidade, e ele dá o valor do raio, que seria um valor que tem essa direção aqui, né? Dessa curva, de 30 metros, ok? Eu não coloquei a unidade, né? Aqui, mas aqui é metros, tá? E aqui é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, para começar esse cálculo esse anunciado aqui, a gente precisa saber o seguinte: quais são as forças resultantes que tá atuando nesse carro aqui. Tá? Então, aqui nessa lateral, eu fiz o esboço de um carro, né? Então, as forças atuantes que tem nesse carro são a força normal, a força peso, que a gente sabe, né? A força peso seria a massa do carro vezes a gravidade, né? A gente não tem não foi dado, né? A força peso dele, a massa, né? Não foi dada a massa dele. Nesse caso não foi dada a massa, tá? Mas a gente pode encontrar, pode também, né? Definir uma massa qualquer, tá? Mas nesse caso não foi necessário a massa. A força normal, que ela tem a mesma componente, né? Ela se cancela. Força peso cancela a força normal, porque como ele está na estrada, então, ou seja, ele nem sobe nem desce. Então, ele não desce para o chão e nem sobe para cima, né? Então, ela se cancela as forças. Agora, nessa direção, a gente tem a força de atrito, né? Nessa direção, ou seja, o carro tem uma força nessa direção para cá, né? Para cá, uma força de atrito, tá? Essa força de atrito que ela é ela que faz com que o carro não derrape, né? A aceleração centrípeta, ela precisa estar acompanhando, né, a força de atrito, né? Tá a mesma direção, né? Se ela tivesse na outra direção, aí complica. Geralmente, se ela tivesse na outra direção ao contrário, provavelmente esse carro iria derrapar, né? Então, o cálculo a gente precisa fazer esse esboço dessa forma aqui, ok? Então a gente sabe, ó, quais são as forças. Então, forças a gente sabe que segundo a lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Mas quais as forças que a gente está analisando aqui agora nesse caso? A força de atrito, né? Então a força de atrito ela é igual a massa vezes a aceleração, tá? Bom, a massa de quem? Do veículo, mas a gente não tem essa massa. Mas a gente tem a aceleração centrípeta. A gente tem aceleração centrípeta? Nesse caso, não tem no anunciado, né? Então vamos lá. O que é a aceleração centrípeta?
A aceleração centrípeta ela é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo r. Ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui do lado para que a gente saiba que a aceleração centrípeta ela é igual a velocidade dividido pelo r. Bom, agora o que é força? Força a gente sabe, que é massa vezes aceleração, tá? Mas a força de atrito, o que é a força de atrito, na verdade? É o μ vezes o peso, tá? Essa força de atrito, ela é igual a o μ vezes o peso, tá? Bom, o μ foi dado, né? O μ foi dado. Agora, o peso, qual que é o peso? Eu preciso do peso, eu preciso da massa e eu preciso da aceleração para saber o peso, tá? Então, até aqui a gente sabe que a força de atrito ela é igual o μ vezes m vezes a, ok? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então, eu fiz a divisão indiquei cada força, o que significa, o que indica, o que é igual, né? Bom, então, resumindo, eu peguei toda essa equação e coloquei aqui embaixo. Então, ó, o μ vezes o m vezes o a, né? Ó, o μ vezes o p. O que é o p? O m vezes o a, ok? Então, o μ vezes o m vezes o a é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? E a aceleração centrípeta é o quê? Velocidade ao quadrado dividido pelo r. Velocidade ao quadrado dividido pelo r. Beleza, então eu quero saber o quê? Eu quero saber a velocidade no nosso enunciado, né? Então eu isolo a velocidade, que fica a velocidade ao quadrado, que é igual ao μ vezes a massa vezes a aceleração. Essa aceleração é a gravidade, na verdade. E o raio, que é esse raio aqui, que foi anunciado, vezes dividido